Nacional Trajetórias já está no ar. Em homenagem aos 250 anos da Câmara, nós estamos exibindo uma série de entrevistas com presidentes que fizeram parte da história do Legislativo. Hoje a nossa convidada é a ex-vereadora Maria Celeste, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez na Câmara Municipal de Porto Alegre. A gente fica feliz em receber a senhora. Então, Maria, conta para mim como que foi essa experiência de presidir a casa. A senhora esteve aqui na presidência em 2007, né? Exatamente. Eu tive a alegria de poder participar da Câmara Municipal por 3 mandatos. Então, 12 anos da minha história foram realizadas, né, aqui nesta casa. Em 2007, com muito orgulho, eu assumi a presidência da Câmara Municipal, segunda mulher a assumir esse cargo, né? Nos seus mais de 230 anos de história da Câmara Municipal. Vejam, né? Em toda a sua trajetória, apenas 4 mulheres foram indicadas para esse cargo. A gente sabe o quanto é difícil as mulheres terem assento no poder, de fato, né? E mesmo enquanto vereadora aqui, vereadoras que constituem esse parlamento, é um espaço extremamente masculino ainda, né? E naquele período, então, eu fui indicada pela bancada do PT, pela minha bancada, obviamente num acordo político com todos os vereadores e todas as bancadas da casa, e pude assumir esse cargo com muita força, com muito entusiasmo, né? Eu lembro que assumia com um legislativo bastante complexo, difícil, mas muito diferente do que a gente vê hoje, né? Um legislativo em que os debates políticos eram fortes, acalorados, mas com muito respeito na opinião, porque fazia parte da nossa forma de agir no plenário, uma escuta do pronunciamento para depois, né, a gente fazer o contraponto. Então, a política de lá para cá mudou muito, né? A dinâmica da política mudou muito, mas naquele momento nós tínhamos então 36 vereadores com muita disposição para esse diálogo permanente. E naquele ano, então, ao assumir a Câmara Municipal, nós estabelecemos um projeto de trabalho que dava conta da administração da casa, mas também da articulação política necessária no plenário como um todo, né? E dessa forma, então, foi como nós conduzimos o processo aqui. O interessante é que, como a gestão é de 1 ano, é muito pouco tempo. Eu tive a condição de conversar e dialogar com o presidente do ano seguinte, que iria assumir, né, que hoje é o prefeito da cidade, para que todas as obras, todas as ideias que a gente pudesse efetivamente, do ponto de vista administrativo, concluir ou construir naquele ano, fosse também compartilhada na gestão do ano seguinte. Então, foi nesse formato que nós conseguimos reformar todo aquele segundo andar onde nós temos as salas de comissões, né? Iniciei o projeto, o presidente no ano seguinte deu conta desse projeto, inauguramos juntos, foi um gesto importante, bonito, né? Vereadores de bancadas diferentes, mas que construíram também administrativamente essa casa. E só foi possível graças aos servidores dessa casa. Eu tenho que fazer sempre um reconhecimento ao quadro de servidores da Câmara Municipal de Porto Alegre, né? Trabalhadores e servidores com muita disposição de estar no plenário a serviço de todos os vereadores, mas também tocando a parte administrativa da casa, que não é nada fácil, né? Inclusive, valorizando os servidores, a senhora trouxe hoje 2 livros feitos por servidores na sua época, né? Gostaria que a senhora mostrasse para a gente, porque afinal são marcas, né? Heranças da sua gestão aqui na casa. Nós tivemos todo um envolvimento na questão educativa também, né? Nós criamos a Escola do Legislativo naquele mandato. O Parlamento Municipal não tinha ainda, tinha escola no Senado, né, na Câmara Federal. E a gente aqui também instalou e criou a Escola do Legislativo, também com a atuação dos servidores da nossa casa, um espaço de formação. Mas o que eu trouxe hoje foi uma memória muito legal, que foi um livro escrito e coordenado pela Rosa Ângela, né, que já é uma servidora aposentada aqui do Legislativo, que trata dos logradouros públicos em Porto Alegre, a presença feminina na denominação. Então, é um instrumento que tem sido, inclusive, fonte de consulta para alguns trabalhos da universidade. Eu lembrei de trazer justamente por isso, porque eu encontrei há pouco tempo atrás um estudante que estava fazendo um trabalho nesse sentido e fez essa consulta, né? E o legal desse livro aqui é que traz, né, grandes expressões, né, figuras
conhecidas, como a dona Palmira Gobi, né, que foi defensora dos animais aqui na cidade de Porto Alegre, assim como lutadoras mulheres anônimas da nossa cidade, né. Quero lembrar aqui a Hilma Klein, que foi uma mulher da periferia da cidade, que ajudou a organizar o movimento de catadores na nossa cidade, né? E que foi homenageada com uma denominação de um nome de rua na nossa cidade. Então, essa memória, né, da luta das mulheres que passaram pela cidade de Porto Alegre, outras que não são daqui, mas que são lembradas também, né? Como, por exemplo, Joana d'Arc, né, que foi uma mulher queimada na fogueira. Esta memória trazida para as ruas da cidade de Porto Alegre, criando uma identidade, né, mas também reforçando a luta política das mulheres como um todo no mundo, e mais especificamente aqui na cidade, ela é extremamente importante. Pelo significado do trabalho da mulher, que foi muito desvalorizado, né, e continua ainda muito desprestigiado na nossa sociedade, mas pelo momento histórico que elas viveram e a memória que a gente traz, dizendo para as meninas da nossa cidade o quanto é importante a gente pensar, trabalhar coletivamente, trabalhar pela comunidade e, sobretudo, né, estar onde ela quiser estar. Eu acho que o empoderamento da política, ele passa por essa conscientização, né, de que as nossas meninas, as nossas mulheres podem estar em qualquer lugar, em qualquer espaço, sobretudo nos espaços de poder. Eu acho que esse é o grande avanço que nós ainda precisamos construir, né, que as mulheres estejam empoderadas nos espaços de decisão. Portanto, quando você assume uma presidência da Câmara Municipal de Porto Alegre, significa que nós temos a capacidade de estar no plenário, né, estar articulando a política como vereador e vereadora da cidade, mas também queremos estar nos espaços de decisão, né? E é isso que significa quando se preside a Câmara Municipal de Porto Alegre. O que vem bem de encontro com o seu trabalho, né, Maria? Porque antes de presidir a casa aqui em 2007, em 2001 a senhora foi eleita para o seu primeiro mandato. E naquela época existiam muito poucas mulheres. Ainda existem hoje, infelizmente nós temos um número maior, mas ainda temos um número pouco significativo diante da presença masculina que sempre é majoritária nesses espaços, né? Exatamente. Esse tem sido o grande desafio, né? Nós temos bancadas de mulheres muito reduzidas em todos os níveis de parlamento, né? Essa última eleição aqui na Câmara houve um aumento significativo, no Congresso também, né? Houve um aumento significativo, mas também o que foi importante que aconteceu para mim na eleição de 2020 aqui na Câmara Municipal, né? E no Congresso Brasileiro agora em 2022, nas câmaras legislativas dos estados também, foi a ascensão de uma bancada de mulheres negras, né? Então, a grande dificuldade de nós, mulheres brancas, ascenderem ao poder ainda, né, se constitui, mas as mulheres negras têm uma dificuldade muito maior. E as pautas trazidas por elas, né, pelas mulheres negras, pelas mulheres LGBTs, pelas mulheres trans, enfim, essas pautas, né, que estão tomando conta do debate no Congresso Nacional neste momento e que nas câmaras legislativas, nos mais diversos municípios aqui do Estado e também na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nos orgulham muito, né? Porque é um espaço importante, necessário, né? E essas pautas vindo junto com essa característica das mulheres negras, das mulheres que trazem, né, a defesa dos direitos. Nós tivemos agora, né, recentemente, o Dia Nacional de Combate à Homofobia, né? Então, essas pautas que a população LGBTQI traz, né, para os legislativos, ela é extremamente importante, né? Nós temos agora o Dia também Nacional de Enfrentamento e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? São pautas que, na maioria das vezes, são as mulheres que trazem, né, para o debate diário, mas importante para que também haja projetos que identifiquem e que solidifiquem, né, essas políticas tão importantes na defesa dos direitos humanos das crianças, das mulheres, da nossa juventude. Aí uma das importâncias da representatividade também, né, Maria Celeste? Mas agora falando um pouquinho sobre a sua vida, a senhora, que antes de entrar na vereança foi conselheira tutelar, né? Também atuou como
pedagoga, pós-graduada em psicopedagoga. De que forma que essas vivências anteriores, elas proporcionaram frutos para o seu trabalho como vereadora aqui na casa? Então, eu venho da região norte da cidade de Porto Alegre, ainda moro na periferia, eu tenho o maior orgulho de morar na Vila Santa Rosa, sempre morei lá, gosto muito do lugar que eu estou, né? Fui líder comunitária na minha região, fui conselheira tutelar e naquele momento, quando eu estava no Conselho Tutelar, nós tínhamos um grupo de pessoas que estavam muito preocupados com a defesa, né, dos direitos das crianças e dos adolescentes. E aí achamos que olhávamos a representatividade da Câmara Municipal e não nos víamos, né, representados naquela conjuntura atual. Então nós definimos que deveríamos ter um nome do nosso grupo para trazer esse debate importante aqui para casa. E foi extremamente necessário, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar na questão da criação da lei dos conselhos tutelares na cidade de Porto Alegre, né? Trabalhamos numa comissão especial, pude ser relatora da lei. Então, assim, aspectos necessários, importantes, que eu vi, inclusive, que teve uma tentativa de mudança, de alteração, mas que para nós, militantes da área dos direitos da criança e do adolescente, são fundamentais. É um espaço diferenciado. O Conselho Tutelar é um espaço que você tem que ter uma certa formação, né, do ponto de vista não da escolaridade formal, porque hoje é o ensino médio que se exige, mas do ponto de vista que as pessoas têm que estar estudando o tema, estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá você se relaciona, né, com defensores públicos, com o Ministério Público, com a rede de atendimento, então você tem que conhecer, né, todos esses aspectos para poder dar um bom encaminhamento nas situações para as quais são demandados os conselhos tutelares. Então, todo esse movimento nós trabalhamos, estudamos muito, né, como regrar a lei da eleição do Conselho Tutelar. Este ano tem eleição do Conselho Tutelar em Porto Alegre, fiquem ligados, acompanhem as pessoas que estão se candidatando, se de fato tem uma história, se de fato já tem compromisso, se já trabalha em alguma entidade ou alguma escola ligada, né, à questão das crianças e dos adolescentes. É muito importante os espaços que nós construímos de participação popular, no sentido de estar elegendo, né, conselheiros tutelares, elegendo os vereadores, elegendo conselheiros de direitos na cidade como um todo. Então, sobre esse aspecto, eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho, né, com essas questões aqui na cidade. E por óbvio, né, tudo por onde você passa, tudo que você tem, a sua carga, o seu jeito de levar as questões, de se relacionar, de conviver. Eu pude ser secretária do meu querido, saudoso, né, amigo João Dibe, que foi presidente dessa casa. Imagina, João Dibe, pensamento de extrema-direita, PP, né, e eu, secretária dele, Maria Celeste, vereadora do PT, né, e nós convivemos e trabalhamos efusivamente naquele ano, né. Foi antes de eu ser presidente, inclusive isso me ajudou também, né, para depois na condução do processo interno aqui administrativo da gestão, e nós conduzimos aspectos importantes aqui, né, a luta pelo funcionalismo público. O vereador Dibe tinha muito respeito, né, com os nossos funcionários públicos, a luta pelo servidor e pelo trabalho público, né, então ele tinha uma posição agora recentemente, antes do seu falecimento, contra a privatização do DEMAI, sabendo da importância, né, desse instrumento para a cidade. Enfim, então, neste momento, nós trabalhávamos, né, com pensamentos e opiniões diversas, mas buscando sempre, né, o que ele chamava do bem comum para a cidade. Então, toda essa minha trajetória, toda a experiência que eu tive, né, aqui na casa, em outros espaços que eu pude depois também ascender, como secretária adjunta de Justiça e Direitos Humanos do governo Tarso, depois eu fui ser secretária de Assistência Social no município de Canoas, onde eu pude conduzir todo o processo da eleição do Conselho Tutelar naquela cidade. Foi uma experiência riquíssima também. Nos leva, né, a trazer de fato aquilo que a gente enfim, o seu jeito de ser, né, a nossa forma de se relacionar, mas sempre pensando na construção coletiva e pensando no bem comum da nossa cidade, né, do nosso estado, enfim. Então, a gente traz bagagens, traz experiências, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas a maioria das vezes a gente quer acertar, né,
porque a responsabilidade de espaços como este, como o parlamento, ela é extremamente significativa. Porque às vezes parece assim que uma lei que dá um nome de rua, não é tão importante. É importante para aquela comunidade que está lá na periferia, que não recebe, né, uma carta, ou que agora já a dinâmica é um pouco diferente, mas naquela época, né, o correio só chegava na casa das pessoas se tinha um endereço. Se não tem o endereço daquela rua, se não é nominado aquele logrador, não chegava, né? Então, essas questões assim que parecem tão simples, mas que dão conta do dia a dia das pessoas nas suas vilas, nas suas comunidades, né? A senhora mencionou uma palavra muito importante, né, que é a questão da construção, porque muito mais do que a política de oposição, de situação, é a política de construção que importa. Um trabalho feito constantemente pelo presidente do Legislativo no ato de conduzir com harmonia os trabalhos entre as mais diferentes opiniões e visões políticas, né, Maria? Como é que foi esse desafio de conduzir isso, principalmente sendo mulher? Então, nós tivemos problemas, questões bem difíceis, né, à época, mas construímos coletivamente os resultados, né? Tínhamos uma imprensa muito direcionada, com um olhar muito forte sobre nós aqui, sobre a mesa diretora, né, nas conduções dos processos. Tivemos um problema de uma denúncia, enfim, que foi publicizada de forma complexa, difícil, né, que envolvia servidores aqui também. E nós, com muita tranquilidade, né, construímos juntos com o Ministério Público, com o promotor à época que tratava da questão, construímos a possibilidade de uma comissão nossa aqui da Câmara com o Ministério Público para agilizar a averiguação, enfim, todos os processos internos que tivemos aqui. E foi muito importante isso, porque, na realidade, ao final dessa situação, a gente percebeu que não havia nada de muito grave, né? Mas que o alarde dado pela situação acabou criando problemas de constrangimento, digamos, para o nosso legislativo. Mas, junto com o Ministério Público, a gente conseguiu demonstrar e resolvemos todas as questões administrativas de uma forma bem tranquila, tensa, mas tranquila ao final, porque o resultado, né, a gente viu que não era aquilo que tinha sido exposto, digamos. Então, essa tranquilidade, esse meu jeito de ser assim, mais calmo, enfim, né, fomos conduzindo a nossa mesa diretora com todos os nossos demais vereadores aqui da Câmara, para que, de fato, a gente chegasse, né, a um resultado positivo para casa, né, e para a população. Por quê? Nós estamos aqui a serviço da população, né? E eu tenho também muito orgulho de dizer que fui a primeira presidenta a inaugurar algo diferenciado do ponto de vista administrativo. Nós fizemos a primeira devolução de recurso que sobrou naquele ano, né, de R$1 milhão. Hoje, não sei, acho que está na casa dos 30 e poucos milhões, né, que estão devolvendo. E de lá para cá, todos os demais presidentes acabaram entrando nesse ritmo, né, de, obviamente, construir, enfim, gastar bem o recurso aqui destinado do orçamento da Câmara, né, mas também preocupado com a economia, né, preocupado com a economia e com a devolução daquele recurso que sobrou para o Executivo. Foi muito importante. E eu fico muito feliz de poder, né, ter contribuído do ponto de vista administrativo também com a gestão pública como um todo. Serviu de inspiração, né, Maria Celeste? Exatamente. Falando um pouquinho agora sobre as mudanças que a senhora percebe, porque já se passaram aí mais de 10 anos desde 2007, né, do momento em que a senhora presidiu a casa. No comecinho da nossa conversa falamos sobre essa maior participação feminina no Legislativo, mas o que a senhora percebe que mudou, principalmente de lá para cá, para os dias de hoje? Eu acho que a grande dificuldade hoje é o debate político realizado no plenário, que não é uma característica só aqui desse legislativo, né? Tem sido uma característica marcante de todos os legislativos que a gente tem acompanhado, né? A forma, digamos, rasa, né, como os debates têm acontecido. Isso, no momento que nós estávamos aqui, ele tinha um debate com muito, como eu disse, um debate com muita contundência, né, com muito forte,
tivemos sim casos assim de quase vias de fato no plenário, né, de alguns vereadores mais exaltados, mas conseguíamos depois retomar o debate político sobre a ideia, né? Eu acho que esse é o grande desafio, de nós retomarmos a política que tínhamos em todos os parlamentos. Não estou fazendo aqui um julgamento sobre a Câmara Municipal de Porto Alegre, né? De que, de fato, as relações elas têm que ser construídas a partir de um bom entendimento, né, do debate que é colocado. Então, muitas vezes a gente tem, né, um enfrentamento maior no plenário, enfim, a tribuna te propicia isso, né? Tu vai no calor do debate, mas também nós temos que poder entender e compreender que ao descer da tribuna a gente tem ali, né, vereadores para construir propostas para a cidade, não é ficar num debate mais rebaixado. Eu acho que isso não é bom. Como psicopedagoga, né, é uma avaliação muito particular minha, mas eu percebo que isto tem sido um grande desafio. Então, acredito que a mesa diretora tem entrado em algumas questões fortes aí no sentido de conduzir melhor o debate público aqui na Câmara, como em tantos outros parlamentos, né? Maria Celeste, quase chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Quero que a senhora faça uma reflexão, né? Olhando para trás, vendo a participação importante, tão importante que a senhora teve na história do Legislativo, e já aproveitasse e deixasse seu recado, né, para esses 250 anos da Câmara. Então, eu só tenho a agradecer. Gratidão a todos os servidores da casa, a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, né? Eu aprendi muito nesse espaço que eu estive aqui, foram 12 anos de Câmara Municipal. A Câmara tem um papel fundamental do ponto de vista de analisar com cuidado, de ter muita convicção sobre aquilo que está aprovando, né? Porque são leis que vão influenciar na vida da população de Porto Alegre. A gente sabe que na política existem interesses, como dizia Leonel Brizola, né? Mas a gente tem que ter a percepção de que nós estamos aqui, né? E vamos mexer com a aprovação de alguma lei, vamos mexer com a vida das pessoas, né? Eu tive um mandato muito participativo, o meu mandato também, né, enquanto vereadora, muito participativo, com muita contundência, com muita relação na periferia. Nós, antes, quando eu cheguei aqui em 2001, 2002, 2003, nós tivemos a ideia de criar um projeto chamado Acorde Mulher, que também se transformou num livro, quero aqui também mostrar para vocês, né? Que foi a servidora Fernanda Kerpes, do município de Porto Alegre, que produziu, né? E fez todo um estudo, o trabalho dela de mestrado foi sobre esse projeto, né? Que é um projeto que empodera as mulheres nas periferias da nossa cidade, relacionado com a economia solidária. Então, as mulheres da nossa cidade, elas puderam ter oficinas sobre os temas mais variados que elas gostariam de discutir e também, né, avançar no tema da geração de renda para que elas pudessem ter o empoderamento de fato da sua vida, tomar conta da sua vida para sair de determinadas situações, muitas vezes de violência doméstica. Então, eu fico muito feliz de poder ter produzido tantas coisas importantes aqui, mas eu quero dizer uma coisa: a gente não constrói nada sozinho, a gente constrói coletivamente, né? E essa marca e essa experiência que eu tive aqui nesse legislativo, da construção coletiva, do exercício, né, da negociação, da mediação para melhorar um projeto, seja do executivo, seja de algum vereador, eu levo também como experiência de vida, né? Tenho levado como experiência de vida pelos espaços que eu tenho ocupado. Então, eu só posso dizer, né, nesses 250 anos de Câmara Municipal, que foi um espaço extremamente importante para a minha vida, né? E desejar a todos aqueles e aquelas que contribuíram com esse processo, né? Que tenham também a certeza de que nós fizemos história aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu tenho muita gratidão e muito reconhecimento. E desejo ao atual presidente, né, que consiga, e está fazendo um trabalho excelente, que consiga dar continuidade ao trabalho aqui na casa, e que cada vez mais a Câmara Municipal se volte para os interesses do povo de Porto Alegre. Maria Celeste, fico muito feliz em poder contar a sua história. Muito obrigada por compartilhá-la conosco e participar do Trajetórias mais uma vez. Muito obrigada.
Então essa foi a Maria Celeste falando conosco. Nós ficamos por aqui, mas na semana que vem voltamos com novas trajetórias de presidentes que fizeram história aqui no Legislativo. Para rever esse e outros programas, você pode acessar as nossas redes sociais e também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!